Bom, galera, estamos estudando os crimes contra a paz pública e agora vamos começar o segundo crime contra a paz pública, que é o crime de apologia de crime ou criminoso. Se você não viu o vídeo anterior, volte, que falamos sobre o primeiro crime, que é incitação ao crime. Bom, agora vamos entrar no crime de apologia de crime ou criminoso. Abra o seu vade-mecum, abra o seu Código Penal, que ele está lá no artigo 287 e acompanhe comigo. O que traz pra gente o artigo 287 como conduta? Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Então, eu estou falando sobre fazer apologia ou de algum fato criminoso, né, de alguma conduta criminosa, ou apologia a algum autor de crime, algum criminoso. E vamos estudar cada um desses verbos específicos. Vamos começar estudando fazer apologia. Primeiro, o que significa fazer apologia? Significa enaltecer, né? Eu estou aqui enaltecendo algum fato criminoso ou algum autor de crime pelo crime que ele fez. E aí a primeira questão sobre essa apologia que a gente se depara é: se a apologia pode ser feita a algum crime culposo. Vamos dizer que o sujeito cometeu um crime culposo porque ele foi negligente, imperito ou imprudente. Cabe apologia a esse crime? E aí a doutrina vai ser pacífica em dizer que não cabe. Porque se o sujeito não fez, não teve o dolo de fazer, não teve a vontade livre e consciente de praticar o crime, não cabe apologia. Então essa apologia aqui tem que ser de fato doloso. Esse fato criminoso precisa ser doloso, tá bom? Tem que ser um crime doloso. Tá bom. E aí, publicamente, o que é que significa? O que é que o legislador quis trazer pra gente com publicamente? É a mesma ideia lá do artigo 286. Publicamente significa que ele será feito em locais públicos e para um número indeterminado de pessoas. Eu não consigo quantificar quantas pessoas tiveram acesso àquela apologia que o sujeito ativo fez. Tá bom. Fazer publicamente a gente já viu. Apologia de fato criminoso. Vamos ver agora o que é que o legislador, o que é que a doutrina considera como fato criminoso. Vamos dizer que o sujeito praticou algum ato imoral e aí o outro está enaltecendo aquele ato imoral. Vai entrar nesse crime de apologia de crime ou criminoso? Não, porque ato imoral não é crime. E aí vamos botar aqui de novo aquele exemplo do jogo do bicho. Vamos dizer que eu estou fazendo apologia a alguém que participa de jogo do bicho. Isso é uma contravenção penal. Contravenção penal é crime? Não, a gente sabe que não. Então, a apologia também não vai se dar com relação à contravenção penal. A apologia é de fato criminoso. Esse fato criminoso deve ser, de fato, considerado pelo nosso ordenamento como crime. Certo? Tá bom. E aí a doutrina também vai divergir com relação ao fato passado ou futuro. Vamos dizer que alguém esteja fazendo apologia a algum crime que não aconteceu, algum crime futuro. Parte da doutrina entende que sim, que cabe também apologia com relação a crime futuro. Mas a doutrina majoritária entende que não, que esse crime já tem que ter acontecido, tá? Então ele precisa estar no passado. E aí, vou apagar aqui e continuo conversando com vocês pra gente fazer aqueles meus desenhos maravilhosos pra vocês entenderem. Agora nós vamos falar sobre o autor do crime. O fato criminoso a gente entendeu já, que precisa ser de fato o crime, né? Contravenção penal e ato imoral não entra. E além disso, esse crime precisa ser passado, já aconteceu, o sujeito já praticou o crime e alguém está fazendo apologia a esse fato criminoso ou a esse autor do crime. Agora vamos ver com relação ao autor. Vamos dizer, aqui nós temos João com o seu boné, que é o boné de João. João está respondendo um inquérito policial por algum crime. Vamos dizer tráfico. João com o seu boné, com o seu batidão, aqui é a corrente de João, batidão de João.
João, com o seu boné e a sua corrente, está respondendo um inquérito policial por tráfico. Aí aqui eu tenho José. José é fã de João. José amou essa história de João estar respondendo por tráfico. E José enaltece isso. José, em locais públicos, seja nas suas redes sociais, seja nas praças, nos locais públicos, enaltece a conduta de João, enaltece João, esse fato que João... Enaltece João, a pessoa de João, por ter cometido esse crime, que foi o tráfico de drogas. Eu posso dizer que João cometeu o tráfico de drogas? Você está gritando do outro lado da tela, não! Por quê? Houve uma condenação penal transitada em julgado? Não. Eu posso afirmar que João cometeu tráfico de drogas? Não, porque eu estou na fase de inquérito policial. E nós temos o princípio da presunção de inocência. Então, em regra, até que se prove o contrário, João é inocente. Aí a discussão é: José pode fazer apologia se João ainda não teve uma sentença transitada em julgado? Essa é a discussão da doutrina. Se na fase de investigação ou na fase de ação penal já cabe esse crime de apologia de crime ou criminoso. Vocês conseguiram entender? O criminoso, o suposto autor do crime, ainda está sendo investigado. Pode ser que José... Não, aqui é João, né? Pode ser que João seja considerado inocente. E aí, José vai ter feito apologia, mas João não foi criminoso. Como é que vai se dar isso? A maior parte da doutrina vai entender que cabe. A maior parte da doutrina vai dizer, a doutrina majoritária vai dizer que pouco importa. João vai ser considerado inocente ou se vai ser considerado culpado. O que importa é que José, quando fez a apologia, achou que João era criminoso. Ele fez a apologia por causa do crime supostamente cometido por João. Então, cabe, tá bom? O crime vai incidir ainda que o suposto autor do crime esteja em fase de investigação ou de ação penal. Então, pouco importa aqui se já transitou em julgado, se não, vai caber aí o crime de apologia de crime ou criminoso. Certo? E o elemento subjetivo? Qual é o elemento subjetivo? O dolo, né? O sujeito tem que ter um dolo específico, uma vontade livre e consciente de fazer a apologia. Então, tem que saber que aquela conduta é crime, ou tem que saber que aquele sujeito é criminoso, e a apologia tem que se dar por conta disso, né? Por conta do crime ou do fato criminoso, ou do autor desse crime. Tá bom? Sigam comigo que vamos continuar falando sobre o crime de apologia de crime ou criminoso.